E sinto muito em frustrar também os que sempre acreditaram nas aparições dos anjos aos pastores dos arredores da aldeia de Belém. Pelas informações de Maria, ninguém estranho foi, além dos seus amigos e parentes, para conhecer o menino. O evangelista Lucas, segundo parece, inventou toda essa bonita história dos coros celestiais e do anúncio aos pastores. A única visita que, naturalmente, deixou um bocado confuso o casal de Nazaré foi a dos sacerdotes de Ur, identificados como magos. Mas isso aconteceu quando Jesus já tinha 3 semanas de vida. E também não foi como conta Mateus 21:12. Antes disso ocorreriam outros fatos não menos curiosos. Embora pense que, como médico, devesse omiti-lo, farei uma concessão e falarei de passagem sobre o tema, também polêmico, da virgindade de Maria depois do parto. O ideal, naturalmente, teria sido fazer um reconhecimento. Mas isso não foi possível nem eu me teria prestado a ele. Entre outros motivos, porque a evidência saltava à vista. Adiantando-me aos acontecimentos, direi que a senhora teve mais filhos, tal como se afirma nos próprios evangelhos. Marcos 3, 20, 21, 30, 35. Mateus 12, 46, 50, e Lucas 8, 19, 21. Dos seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, bem como das suas irmãs, falam também os habitantes de Nazaré em Marcos 6, 3, e Mateus 13, 55, 56, para não citar João, 212, 7, 3, 5. O próprio evangelista Mateus, em 1:25, encerra o assunto quando afirma: "E não a conhecia, até que deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus." A expressão conhecer significa, em termos bíblicos, ter relações sexuais, e voltamos ao velho problema. Por que esse medo ou pudor, ou escrúpulos, de numerosos setores da Igreja Católica em aceitar que a senhora pudesse ter mais descendência, como era costume nas famílias normais daquele tempo? Estes moralistas hipercríticos do alheio não ignoram que, no tempo de Jesus, a esterilidade era quase uma maldição divina. As famílias tinham de ser numerosas. Isso era o normal e bem visto. Se partirmos do pressuposto que o casal de Nazaré foi em tudo um casal comum e normal, por que motivo esses cristãos se empenham em corrigir a própria natureza, convertendo José e Maria em 2 seres humanos ilógicos e quase à beira da aberração? Parte dessa triste deformação mental de que ainda sofrem muitos cristãos em relação a este assunto deve ser procurada no Papa de nefasta memória, São Cirício, elevado, ainda por cima, à santidade. O tal Cirício, 384-398, chegou a escrever a este respeito, numa carta dirigida a Anísio, bispo de Tessalônica, no ano da graça de 392, o seguinte: "Na verdade, não podemos negar ter sido com justiça repreendido aquele que fala dos filhos de Maria, e com razão sentiu horror vossa santidade de que do mesmo ventre virginal de que nasceu, segundo a carne, Cristo, pudesse ter saído outro parto. Porque não haveria escolhido o Senhor Jesus nascer de uma virgem, se tivesse julgado que esta havia de ser tão incontinente que haveria de manchar com sêmen de união humana o seio onde se formou o corpo do Senhor, aquele seio, palácio do Rei Eterno. Porque aquele que isto afirma, outra coisa não afirma senão a perfídia judaica dos que dizem que não pôde nascer de uma virgem. Porque aceitando a autoridade dos sacerdotes, mas sem deixar de opinar que Maria teve muitos partos, com mais empenho pretendem combater a verdade da fé. É quase impossível introduzir em tão poucas linhas tanto absurdo e desatino, fruto não se sabe se de um caráter doentio ou de um grau de demência altamente preocupante. O desprezo de Cirício, recuso-me a colocar antes do nome o qualificativo de santo, pela maternidade e pela extraordinária manifestação de amor que pressupõe o ato sexual, afigura-se quase épico. Como tantas vezes, o homem congratula-se por corrigir a obra do Altíssimo. O trágico está na visão mesquinha daquele Papa ter continuado a imperar até aos nossos dias. Por sorte, numerosos teólogos, exegetas e cristãos de mente mais aberta e racional começaram a questionar o problema, chegando à importante conclusão de que o vital não Maria ter sido virgem ou não, mas a grandiosa e bela realidade da sua maternidade.
Embora saiba que alguns rasgarão as suas vestes, eis aqui os filhos que se seguiram ao primogênito de Maria e dos quais me irei ocupando pouco a pouco. Tiago, nascido na madrugada do dia 2 de abril do ano 3 antes da nossa era. Miriam ou Maria, nascida na noite de 11 de julho do ano -2. José, nascido na manhã de quarta-feira, 16 de março do ano 1. Simão, na noite de sexta-feira 14 de abril do ano 2. Marta, nascida a 15 de setembro do ano 3. Jude ou Judas, quarta-feira, 24 de junho do ano 5. Por causa desta gravidez, Maria caiu enferma. Amos, nascido na noite de domingo, 9 de janeiro do ano 7. Ruth, na noite de quarta-feira, 17 de abril do ano 9 da nossa era. Foi filha póstuma José, seu pai, falecera no ano anterior. Juntamente com seu irmão mais velho, Jesus, fazem um total de 9 filhos. De novo aparece um misterioso 9. Mas deixemos para outra altura a inevitável polêmica sobre os irmãos do Filho do Homem. Na aldeia de Belém em breve se daria um acontecimento que alteraria a bússola da humanidade. No mundo também há gente boa. Assim resumiu Maria o fato providencial da mudança de morada do casal e do bebê. No dia seguinte ao nascimento de Jesus, o seu pai na terra cumpriu a sua obrigação recenseando a família. E não com muita vontade. Esclareceu a senhora. A razão era simples. Os recenseamentos escondiam uma inconfessada intenção por parte de Roma, ter os seus súbditos controlados, a fim de aumentar os impostos, na medida do possível. Na província da Judéia, a resistência do povo e do próprio Herodes tinham atrasado esta ordem de Augusto em mais de um ano. O edito do César foi promulgado em março do ano -8, exatamente no mês em que se casaram Maria e José. O recenseamento na Palestina não foi efetuado antes do ano -7. O fato é que, por mediação de um homem que tinha conhecido durante a sua estada em Jericó, José conseguiu fazer amizade com outro viajante que dispunha de um quarto na pousada de Belém. Este, compreensivo e compadecido, aceitou trocar o seu alojamento pelo da família. Foi um bom homem. Suspirou Maria. Dessa forma, até terem um lugar na casa dos parentes de José, o casal e o filho desfrutaram de um lugar mais próprio do que um estábulo. A sua permanência no albergue se prolongaria pelo período de 3 semanas. Desde o primeiro momento, a senhora preocupou-se em amamentar Jesus. E esta amamentação, por razões que esclarecerei em pormenor mais adiante, se prolongaria durante mais de 2 anos. Como também era de supor, Maria apressou-se a avisar a sua prima do feliz acontecimento. No dia 23 desse mesmo mês de agosto enviou-lhe um correio. A resposta de Isabel foi imediata, convidando José a ir ao templo para dar a notícia a Zacarias. E o entusiasmado pai não tardou a ir a Jerusalém. Pelo que deduzir das explicações da minha informadora, o casal de Judá e o de Nazaré estavam convencidos, tanto naquele momento como durante muitos anos, que Jesus seria o libertador político dos judeus, e João, o seu braço direito e chefe dos ajudantes. Não me cansarei de insistir neste fato. E como mais uma prova do que afirmo, saltando até a ordem cronológica dos acontecimentos, vou expor um fato ocorrido no ano 11 da nossa era, quando Jesus tinha 17 anos. Creio que vale a pena alterar momentaneamente a cronologia, se com isso se consegue uma visão mais exata dos pensamentos e sentimentos da senhora e sua família em relação ao papel de Jesus. Os cristãos, como poderá deduzir do que vou contar a seguir, têm uma recordação errada e cândida de Maria. As coisas não foram como gostaríamos que tivessem sido. Naquela altura, ano 11, Jesus crescia em Nazaré. Em todo o território de Israel começara a desenvolver-se um sério movimento anti-romano. A agitação em Jerusalém e na Judéia contra o pagamento dos impostos foi se alargando até chegar também ao norte, a Galileia. Entre a população surgiu um partido nacionalista, clandestino mas poderoso, que, com o tempo, daria lugar a toda uma organização guerrilheira que havia praticado algumas ações bíblicas no ano 6, com um chefe chamado Judas de Gamala, vulgo Galileu. Eram os zelotas, que tinham pressa de se tornar independentes de Roma e que não queriam esperar a vinda do libertador, ou Messias.
A sua filosofia podia resumir-se em duas palavras: rebelião política. Pois bem, este grupo apareceu na Galiléia, fazendo adeptos. Entrou também em Nazaré, e, dada a liderança e o brilho do jovem primogênito de Maria, foi um dos primeiros objetivos principais dos nacionalistas judeus. O futuro mestre ouviu-os, mas negou-se a entrar nas suas fileiras. Aquela decisão influenciou muitos jovens da terra, os quais, já fiéis seguidores da atraente personalidade de Jesus, acabaram por rejeitar os zelotas. E aqui surge o incrível. Maria, que partilhava plenamente as ideias dos nacionalistas, sentindo uma rejeição absoluta pelo jugo de Roma, lutou com todas as suas forças e os seus argumentos para que Jesus aceitasse e entrasse para o partido. O filho opôs-se e a senhora, inflexível, chegou a recordar-lhe a promessa que ele fizera a José e a ela própria quando regressaram de Jerusalém, depois da famosa escapadela do rapaz, aos 12 anos. O primogênito, devido àquele incidente, aceitaria a ordem dos pais de acatarem tudo às suas disposições. Ao ouvir a palavra insubordinação, o filho pôs a mão no ombro de Maria e, fitando-a nos olhos, disse-lhe: Mãe, como podes pensar isso? A senhora retratou-se das suas palavras, consequência da sua atenção, mas continuou a insistir, ajudada por Simão, um dos irmãos, e por Tiago, seu outro filho, na necessidade de Jesus reconsiderar a sua negativa e tornar-se zelota, abraçando assim a nobre causa nacionalista. Esta crise, somada a outros acontecimentos posteriores, levariam a que o Filho do Homem estabelecesse a sua residência na vizinha povoação de Cafarnaum. As cisões e polêmicas tornaram-se insuportáveis e Jesus viu-se obrigado a partir. Mas vou deixar as coisas assim. Os capítulos da juventude e idade adulta do Mestre são tão importantes e sugestivos que merecem um tratamento à parte.